Você já parou para pensar se tudo o que te ensinaram sobre a Quaresma realmente está na Bíblia? Durante anos, milhares de pessoas repetem práticas, seguem rituais, fazem sacrifícios, mas poucos param para perguntar: isso agrada mesmo a Deus ou estamos apenas seguindo o que nos disseram? O problema é que por trás de tradições aparentemente espirituais pode estar escondida uma verdade que poucos têm coragem de revelar. E hoje você vai descobrir exatamente o que a palavra de Deus fala e o que nunca foi dito a você. Se você quer se aproximar de Deus de verdade, se deseja viver uma fé baseada na verdade e não em aparências religiosas, então esse vídeo vai abrir seus olhos. Mas já te aviso, pode ser desconfortável no começo. Afinal, toda vez que a luz da verdade entra, ela expõe o que está oculto, mas também traz libertação, clareza e propósito. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o início de uma transformação espiritual verdadeira. Não baseada em calendário, mas em uma entrega diária a Deus. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para a fé do mesmo jeito. Muitas vezes o que nos é ensinado sobre práticas religiosas, como a Quaresma, não é verdadeiramente fundamentado na Bíblia. A tradição da Quaresma, que muitos cristãos celebram, não tem uma base clara nas Escrituras. Em vez disso, ela foi construída ao longo dos séculos, principalmente com o estabelecimento do cristianismo no Império Romano. Esse rito surgiu como uma maneira de lembrar os 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando e sendo tentado. Mas será que essa prática foi ordenada por Deus? Será que é algo que de fato agrada ao Senhor? A Bíblia não nos ordena a celebrar um período de 40 dias como a Quaresma. E mais importante, ela não coloca os rituais como o centro da nossa vida cristã. O que acontece com muitas pessoas é que elas se concentram mais nos rituais e menos em uma transformação interior genuína. Os primeiros discípulos de Cristo não precisaram de rituais para viver uma vida de consagração. Eles viviam a sua fé no dia a dia, no relacionamento com Deus e no amor ao próximo. Mas com o tempo, a fé foi sendo distorcida. As tradições foram crescendo e, com elas, a ideia de que práticas como a Quaresma são necessárias para agradar a Deus. No entanto, quando olhamos para a Bíblia, vemos que o que Deus realmente deseja não é o cumprimento de rituais, mas um coração sincero, disposto a viver de acordo com os seus mandamentos. O verdadeiro cristianismo não é um conjunto de cerimônias religiosas. É uma vida transformada, uma caminhada diária com Cristo, onde cada decisão reflete os princípios do reino de Deus. E é aqui que a história da Quaresma começa a se distanciar daquilo que Deus realmente deseja para o seu povo. A prática começou a ganhar força principalmente após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando o cristianismo foi institucionalizado. No entanto, nenhuma dessas tradições foi estabelecida por Jesus ou pelos apóstolos. Elas foram sendo adicionadas com o tempo, baseadas mais em tradições humanas do que nos ensinamentos diretos das Escrituras. O problema surge quando aceitamos essas práticas sem questionar se elas realmente refletem a vontade de Deus. Jesus nos advertiu sobre isso em Marcos 7:7-9, onde diz: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." A verdadeira fé não se encontra em observar rituais, mas em viver uma vida de obediência a Deus todos os dias. A Bíblia não fala de Quaresma, mas fala de santificação. E santificação, segundo as Escrituras, não é algo que acontece uma vez por ano. Ela é um processo contínuo, uma decisão diária de seguir a Deus, de se afastar do pecado e de buscar viver de acordo com o que Ele diz. Em Romanos 12, 1-2, Paulo nos ensina que a verdadeira adoração é uma entrega diária. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não há menção a uma data específica ou a um ritual determinado para esse sacrifício. Ele acontece a cada momento, a cada dia. Além disso, a Bíblia fala sobre o jejum, mas novamente, o que vemos é que o jejum de 40 dias, como praticado na Quaresma, não tem um fundamento bíblico. Quando Jesus fala sobre jejum, ele enfatiza a sinceridade do coração. Em Mateus 6:16-18 ele diz:
Quando jejuarem, não fiquem com cara triste, como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Digo-lhes a verdade, eles já receberam a recompensa. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não seja visto pelos outros que você está jejuando, mas apenas por seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Ou seja, o jejum não é para mostrar aos outros, não é para cumprir uma tradição, mas para se aproximar de Deus, em segredo e em humildade. Quando olhamos para o verdadeiro jejum bíblico, vemos que o objetivo não é a abstinência de alimentos apenas, mas a transformação do coração. Deus não está interessado em ver se você parou de comer um tipo de alimento por 40 dias. O que Ele deseja é ver um coração que, ao jejuar, se humilha diante dele, que busca mudar de atitude, que procura viver em alinhamento com sua vontade. O jejum verdadeiro é sobre transformação interior, não sobre seguir um ritual de aparência. Isso se conecta diretamente com o ensino de Isaías 58, onde Deus explica o que realmente significa o jejum verdadeiro. Este não é o jejum que escolhi. Não é este o tipo de jejum que eu quero. Que você liberte os presos, que trate os necessitados, que cuide do aflito. E é aí que se encontra a grande chave para entender a verdadeira santificação e a verdadeira prática de fé. Não se trata de rituais, mas de transformação diária. A verdadeira mudança acontece quando colocamos Deus no centro da nossa vida e nos esforçamos para viver em obediência a Ele, em todo o tempo, em todas as nossas ações. A Bíblia nos ensina que devemos ser santos como Ele é santo, e isso não acontece por um esforço temporário, mas por uma vida dedicada a Ele, todos os dias. Por isso, a pergunta que fica é: se Deus não está pedindo por rituais como a Quaresma, o que Ele quer de nós? Ele quer um coração puro, que se arrepende dos seus pecados e busca constantemente viver segundo a sua vontade. Ele quer que vivamos em santidade, que sejamos diferentes do mundo, não por um esforço momentâneo, mas por uma entrega diária. Ele não deseja que sejamos religiosos em um período específico do ano, mas que vivamos em constante santificação, buscando ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Isso significa que não precisamos de datas específicas para buscar a Deus ou para nos consagrar. A santificação acontece quando fazemos uma escolha diária de seguir a Cristo, de viver de acordo com seus ensinamentos, de amar o próximo como Ele nos amou. Isso é o que importa. Isso é o que Deus realmente quer. Não rituais, mas corações dispostos a ser transformados. Dispostos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, todos os dias. E a boa notícia é que Ele nos dá a capacidade de viver dessa forma. Não porque seguimos um calendário religioso, mas porque Ele habita em nós e nos guia por meio do Espírito Santo. Eu te convido a refletir. Será que a sua fé está baseada em práticas que realmente agradam a Deus ou apenas em tradições humanas? O convite de Deus para você é para uma entrega diária. Não se trata de um ritual que você segue uma vez por ano, mas de uma caminhada diária com Cristo, onde você o coloca no centro de todas as áreas da sua vida. E para viver isso é preciso estar disposto a se afastar de tudo o que é superficial, de tudo o que é vazio e se render completamente a Ele. Se você sentiu que este vídeo tocou algo profundo em seu coração, te convido a dar o próximo passo. Pare de seguir rituais vazios e comece a viver uma fé genuína, baseada no relacionamento com Deus. Não é sobre o que fazemos externamente, mas sobre o que acontece dentro de nós. O verdadeiro cristianismo começa no coração, e é no coração que Deus quer trabalhar. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem você ama, e vamos juntos buscar uma fé mais profunda e verdadeira. A transformação começa quando decidimos viver para Deus, todos os dias em todos os aspectos da nossa vida. Que essa verdade te liberte e te leve a viver uma vida de verdadeira consagração.